Está começando a videoaula do curso Cidadania Participativa. Em nossas aulas, estamos mostrando para você as diversas formas de controle social que podem ajudar a construir uma sociedade mais justa. Nesta videoaula, vamos continuar aprendendo sobre como podemos exercer nossa cidadania e controle social para garantir direitos humanos. Participação e controle social na garantia dos direitos humanos. O que são direitos humanos? Para começo de conversa, a gente precisa entender o que são direitos humanos. Bom, depois de uma série de eventos traumáticos na história da humanidade, como a Primeira e a Segunda Guerras Mundiais, a Revolução Industrial e a superexploração de trabalhadores e trabalhadoras, regimes totalitários, fascistas, nazistas, a humanidade conquistou a noção de que é preciso haver um mínimo para que seja garantida a vida com dignidade. Esse mínimo são justamente os direitos humanos. Eles são tradicionalmente divididos em econômicos, sociais e culturais, como o direito à educação, o direito à saúde, e civis políticos, como o direito à vida, o direito à liberdade de ir e vir, o direito de opinar, a liberdade de expressão. Bom, eles são universais, essa é uma característica muito importante. O marco dessa nova era de direitos é a Declaração Universal de Direitos Humanos, de 1945, que marca também a fundação da Organização das Nações Unidas. E por que é universal? Porque nunca antes um documento teve tanta adesão dos países e se referiu a um número tão grande de pessoas. Os documentos anteriores, como a Declaração de Direitos de Virgínia e a Declaração de Direitos do Cidadão e do Homem, da Revolução Francesa, eles se referiram a um indivíduo muito particular, que é o indivíduo com posses, homem, branco. Já a Declaração Universal dos Direitos Humanos traz uma série de direitos para todas as pessoas, independente da origem social, da classe, da raça, da idade, da orientação sexual. Direitos civis e políticos, direito à vida, à liberdade de expressão, de pensamento, a garantia de que os indivíduos só podem ser proibidos de fazer algo mediante uma lei. Direitos econômicos, sociais e culturais. Trabalho e salário dignos, direito à saúde, à educação, à alimentação adequada, à organização sindical, ao direito de greve, entre outros. De onde vem a ideia de que os direitos humanos são universais? É o que vamos saber agora na continuação da nossa videoaula. Bom, e por que Declaração Universal dos Direitos Humanos? Ela é universal porque ela foi o primeiro documento na história da humanidade que teve uma adesão expressiva dos países de diversas partes do mundo e se referiu a um número indiscriminado de pessoas. Porque antes os documentos como a Declaração de Virgínia, no contexto da independência dos Estados Unidos, ou a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, no contexto da Revolução Francesa, se referiram a um indivíduo muito específico, que era um indivíduo branco, burguês, homem, com posses, excluindo assim as mulheres, as crianças, as pessoas negras. Então, esse documento é importante porque ele não discrimina as pessoas, nem com relação à idade, ou ao sexo, ou à orientação sexual, ou à nacionalidade. E essa característica da universalidade se complementa com o fato de que os direitos humanos eles são uma unidade indivisível, interdependente e interrelacionada. E o que é que isso significa? Um direito humano depende do outro para ser realizado. Eu não consigo garantir o direito à educação se eu não garanto o direito à alimentação, por exemplo. Uma criança que não tem alimentação não vai conseguir aprender. E assim sucessivamente. É como se um direito puxasse o outro. Eles só se realizam nessa unidade. Os direitos humanos são exigíveis. Isso quer dizer que, quando desrespeitados, eles podem ser exigidos, não apenas solicitados, de quem tem o dever de garanti-los. Exigir o cumprimento de direitos requer, em muitos casos, participação social. Para reivindicar direitos, essa participação deve buscar o bem comum, o respeito à dignidade humana e o interesse coletivo. Vamos aprender mais sobre participação social. Quando nós falamos em participação social, nós lembramos logo de votar e ser votado. De fato, esse é um direito básico da democracia e que por muito tempo ficamos privados dele, como na ditadura militar brasileira. Bom, mas a participação social vai para muito além disso.
A própria Constituição Federal traz alguns mecanismos de participação semidireta, em que o eleitor tem uma participação muito mais ativa do que votar e ser votado. O primeiro deles é o plebiscito. Isso ocorre quando a Casa Parlamentar, pode ser o Congresso Nacional, a Assembleia Legislativa, a Câmara dos Vereadores, quer regular alguma matéria e consulta a população previamente à elaboração do ato normativo. Um outro instrumento de democracia semidireta é o referendo. Ocorre quando a Casa Legislativa já fez o ato legislativo, já elaborou a lei e coloca para apreciação da população. Então, o ato normativo já está feito, mas a população vai opinar sobre aquele ato normativo, aceitando ou rejeitando. Um outro mecanismo de democracia semidireta é a lei de iniciativa popular. Cada ente vai ter uma regulação própria. No caso da União, a Constituição Federal determina que 1% do eleitorado nacional deve assinar uma determinada proposta de lei e ela pode ser submetida ao Congresso, diretamente pelas pessoas, não por iniciativa de um parlamentar ou pelo chefe do Executivo. Um outro mecanismo previsto na Constituição são os Conselhos de Políticas Públicas. Os conselhos, eles são organismos colegiados onde está o poder público e a sociedade civil. Esses conselhos eles têm uma função de fiscalizar as políticas e de deliberar as políticas. Por exemplo, existe o Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente, estadual, municipal e nacional. Existe o Conselho de Direitos Humanos, estadual e nacional. Existe o Conselho da Saúde, também nas 3 esferas. Esses espaços são de uma extrema importância porque eles representam uma democratização da gestão pública e estão abertos à participação. Então, se você tiver alguma reclamação com relação à saúde, com relação à educação, com relação a qualquer aspecto de uma política pública, você pode procurar o conselho correspondente, porque eles têm essa função também de fiscalizar. Um instrumento previsto na Constituição e que foi sendo democratizado ao longo do tempo foi o Plano Plurianual. Ele é uma lei que vai determinar as diretrizes, os objetivos e metas da administração pública nos próximos 4 anos, seja ela municipal, estadual ou federal. No caso do estado do Ceará, a gente tem o Plano Plurianual Participativo, em que as pessoas podem participar de maneira virtual e de maneira presencial, com as assembleias nas cidades, nas macro-regiões. É um momento super importante porque vai determinar os objetivos da administração, as prioridades nos próximos 4 anos, e é muito importante que você esteja atento para participar desse processo. Os mecanismos para garantir a participação social dos cidadãos têm se ampliado no Brasil. Nesta parte da aula, vamos falar sobre o orçamento participativo. Novos mecanismos também foram sendo criados, como o orçamento participativo. O orçamento ele é de extrema importância quando a gente fala de controle social, de direitos humanos, porque ele vai dizer onde é que o Estado vai alocar os recursos, o que o Estado vai priorizar com dinheiro. Então, isso é muito concreto e muda tudo na vida da administração pública. Os orçamentos participativos, eles se referem ou a um estado, ou a um município, ou até a uma instituição. Uma instituição também pode fazer o seu orçamento participativo, ou seja, ela vai consultar as pessoas sobre o que as pessoas acham que deve ser priorizado na alocação dos recursos. Quais as responsabilidades dos gestores quando se trata de gerenciar o dinheiro público? A professora Diliane Ribeiro comenta. Para entender controle social, a gente precisa pensar um pouco nas normas que regulam a nossa sociedade. Se a gente reparar bem, existem vários tipos de normas. Na nossa família existem algumas regras, na nossa comunidade existem outras, se a gente pertence a algum grupo religioso também existem outras. Mas de onde é que vem a força das normas? Se não tiver ninguém reparando se elas estão sendo cumpridas ou não, elas vão ser esquecidas. É algo parecido que ocorre com relação à administração pública. Mas a administração pública, ela se vincula a umas regras muito específicas, que são as regras jurídicas, ou seja, é o que está determinado na Constituição, o que está determinado nas leis e o que está determinado nas instruções normativas, nos atos normativos. Diferentemente dos cidadãos e dos indivíduos, os gestores públicos só podem fazer aquilo que está determinado na lei. E por que é diferente? Porque nós, enquanto indivíduos, nós temos uma liberdade maior. Nós temos a liberdade de fazer tudo aquilo que a lei não proíbe.
Os gestores é o contrário, eles só podem fazer aquilo que a lei determina. Por isso, o controle social é tão importante para verificar se a administração pública está seguindo ou não as regras e as normas jurídicas. Isso tudo com o fim de garantir direitos humanos. E como é que a gente organiza, como é que a gente faz controle social? Bom, você pode fazer enquanto indivíduo. Por exemplo, você verifica algum problema no seu posto de saúde que tem perto da sua casa, está faltando médico. Você pode procurar, então, o Serviço de Informação ao Cidadão daquele município. Os municípios, estados e União, eles têm ouvidorias. As ouvidorias são esse espaço super importante de diálogo entre o Estado e a sociedade civil. E aí, sociedade civil são os cidadãos, são as associações, são as organizações, os coletivos. Você pode procurar esses espaços e denunciar. Então, existem diferentes maneiras de fazer controle social. Você pode se organizar enquanto indivíduo, você pode se organizar no seu bairro, se tem um problema na rua de saneamento básico ou problemas de calçamento, você pode se organizar com os seus vizinhos para reclamar de quem tem a competência de garantir aquele direito. É claro que quanto mais gente, mais força essa reclamação ou essa denúncia vai ter. E aí é por isso a importância de se articular em rede, de procurar parceiros e fazer o controle social acontecer. A Lei de Acesso à Informação, LAI, Lei número 12.257/2011, regulamentou o direito constitucional de acesso às informações públicas, trazendo uma série de garantias e facilidades para o exercício da participação popular e controle social das ações do poder público. Uma etapa fundamental para a realização do controle social é o acesso à informação. Para verificar se o gestor está cumprindo ou não a Constituição e as leis, eu preciso ter acesso à informação pública, eu preciso saber o quanto ele está gastando com um determinado convênio, eu preciso saber quantas escolas foram construídas, eu preciso ter acesso à informação. E os órgãos públicos, eles são obrigados, por meio da Lei de Acesso à Informação de 2009, que você vai ver com cuidado no fascículo próximo, os órgãos públicos são obrigados a prestar essa informação de maneira imediata. Se não for possível prestá-la de maneira imediata, existe um prazo para a administração pública. Mas, de qualquer forma, é seu direito a obter essa informação. De posse da informação, você pode procurar a ouvidoria do órgão competente, que é justamente esse espaço de diálogo entre a sociedade civil e o Estado. A ouvidoria vai dar encaminhamento à sua denúncia ou ao seu questionamento e lhe dar uma resposta. Podemos dividir os mecanismos de participação e controle social em tradicionais e outros que se realizam por meio das novas tecnologias. Você sabe quais são esses mecanismos? A ouvidoria é um mecanismo extremamente eficiente e já consolidado nas administrações públicas. Mas a sociedade civil também tem inventado outros mecanismos, como, por exemplo, a manifestação pública, a manifestação nas ruas, e também utilizado a internet como esse local para visibilizar as questões. Então, por exemplo, os tuitaços têm conseguido dar muita visibilidade, as manifestações enviadas aos senadores e aos parlamentares sobre um determinado projeto de lei. Tudo isso tem sido um espaço de efervescência e de criatividade para reivindicar direitos. Esta videoaula apresentou um breve histórico dos direitos humanos até chegarmos nas formas de participação e controle social. No Brasil, o direito à participação é uma conquista histórica que nos permite interferir em diversos tipos de decisão dos nossos gestores. Todos nós temos o direito e o dever de participar. O curso Cidadania Participativa continua. Acompanhe nossas videoaulas e fascículos. Até a próxima!